Olá, alunos e alunas. Aqui é o professor Israel Seric e nessa nossa videoaula nós trataremos sobre um tema muito interessante ligado à matemática. É o tema localização. Você já ouviu falar sobre isso, aluno? Então, nesta videoaula eu quero mostrar para vocês que este assunto tem a ver exatamente com o dia a dia na qual você se encontra. Eu quero aqui nesta videoaula mostrar primeiramente para vocês esse mapa. Eu penso que vocês já viram um mapa semelhante a esse quando vocês estão na internet. É lá na internet, no Google Maps, que nós podemos encontrar a localização de onde nós moramos. E aqui eu quero colocar alguma situação muito interessante que tem a ver exatamente com o seu dia a dia. Quero mostrar aqui, por exemplo, uma situação na qual você pode se identificar como que morando aqui, neste quarteirão. Observe aqui, esse quadrado que está piscando, um vermelho, seria a sua casa, onde você mora. E você sabe que para poder se localizar, poder ir para as várias partes do seu bairro ou do seu setor, você precisa saber para onde você vai. Você precisa conhecer as ruas do seu bairro para que você não possa se perder. Ou seja, para você não se perder, você precisa saber das coordenadas, da localização para onde tu queres ir. E aqui, então, eu coloco aqui uma situação. Vamos fazer de conta que você que mora nesta casa vermelha esteja planejando ir visitar a sua tia. A sua tia, ela mora exatamente nessa casa lilás. Como você pode chegar lá? Ora, seguindo as coordenadas. A sua mãe dirá: meu filho, siga tal rua, dobre à esquerda e você chegará à casa da sua tia. Ou a sua mãe dirá: olha, meu filho, você pegue a rua em frente da casa, de nossa casa, dobre à direita e você chegará na casa da sua tia. Mais ou menos assim. Observe o nosso esquema, no nosso mapa. A sua mãe dirá: caminhe, meu filho, pelo lado da casa. Quando chegar mais à frente, dobre à esquerda e lá você chegará na casa da sua tia. Ou, se não, tem um outro caminho. Você pega a rua em frente da sua casa, dobre à direita e você chegará na casa da sua tia. Essas orientações, na matemática, nós chamamos de coordenadas. Elas indicam o local, elas indicam exatamente onde os objetos, onde as coisas, onde os espaços se encontram, onde as figuras geométricas se encontram. Vou dar um outro exemplo para você. Você já foi na casa da sua tia. Agora você quer ir na casa da sua avó. Então, tem um outro caminho. Você pode pegar a rua que está ao lado da sua casa e mais lá à frente, depois de uma, duas, três, quatro, cinco ruas. Na quinta rua, você dobra à esquerda e você chega na casa da sua avó. Ou, se não, você tem um outro caminho. Você pega a rua em frente da sua casa, observe, a rua em frente da sua casa, você vai dobrar à direita e você vai chegar à casa da sua avó. Dois caminhos distintos, mas cada um deles mostrando um caminho para chegar no mesmo ponto. Esses caminhos são exatamente as coordenadas que você pode utilizar para chegar em determinado local em um mapa. Darei um outro exemplo para você. Vamos fazer de conta que agora você quer visitar um coleguinha da escola. O coleguinha da escola tem endereço e você precisa saber das coordenadas. Vamos fazer de conta que o seu coleguinha mora na mesma rua que você. Digo, em um quarteirão mais à frente, nesta casa aqui, que está piscando. O que você fará? Ora, você vai pegar a rua ao lado da sua casa, dobrar à esquerda e lá no canto será a casa
do seu coleguinha da escola. Ou você pode, por igual modo, pegar a rua à frente da sua casa, dobrar à direita e chegar exatamente no mesmo local. Esses caminhos nós chamamos de coordenadas. E através deles, vocês podem chegar exatamente ao local determinado. E aí, então, que nesta aula eu quero apresentar para vocês o plano cartesiano. Você já ouviu falar sobre isso? Plano, sim, mas cartesiano? Pois é, vamos dizer que esse plano cartesiano é exatamente um modo de você chegar a determinados espaços, determinados locais, determinados pontos em um espaço. E eu quero mostrar para vocês que espaço é esse. É um espaço que nós vamos primeiramente dividir em uma reta. Observe essa reta. Esta reta, ela está apontando para a direita e para a esquerda. Esta reta, ela começa com o número 0. E ao lado direito, nós temos o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, 5, 6, 7, 8. E nós sabemos que os números eles são infinitos. Então, poderia ser 9, 10, 11, infinitos números. É por isso que nós temos essa seta aqui. Essa seta diz que os números continuam até o infinito. E essa reta nós vamos chamar de reta X. Ao lado esquerdo do 0, nós vamos colocar outros números. O 1 negativo, ou menos 1. O 2 negativos, o 3 negativo, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 negativo. E até o infinito. Observe, então, que nós dividimos a nossa reta ao lado direito e ao lado esquerdo. Ao lado direito do 0, nós temos os números sem nenhum sinal. É o número 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito, que nós chamamos de números inteiros, positivos. E no lado esquerdo, os números negativos. Mas não somente isso. Este espaço que nós estamos vendo, nós também podemos dividir de uma outra forma, colocando uma outra reta. Está vendo a reta? É uma reta agora na vertical, cima para baixo, de baixo para cima. Esta reta também, nós podemos chamá-la de Y. A reta na horizontal é X e a reta na vertical é Y. E podemos também numerá-la. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinitamente. E abaixo, negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até o infinito. Isso mostra, então, que o nosso plano que nós temos aí, nós dividimos eles a partir de uma reta horizontal e uma reta vertical. Uma informação muito importante para você, que você não pode esquecer, aluno. Observe que todos estes espaços possuem o mesmo tamanho. Nós chamamos ou dizemos que eles estão equidistantes. Equidistantes significa que eles estão distantes no mesmo espaço, no mesmo tamanho, possuem a mesma distância. Então, do 0 para o 1 é do mesmo tamanho do 1 para o 2, é do mesmo tamanho do 2 para o 3, é da mesma distância do 3 para o 4, é a mesma distância do 1 para o 2, do 3 para o 4, do menos 2 para o menos 3, e assim por diante. Isso você tem que ter muito cuidado ao colocar, ao desenhar esse plano cartesiano. E aí, eu gostaria de dizer para vocês que este plano ele está dividido em 4 áreas. Observe aí, em 4 áreas. A primeira área nós chamamos de primeiro quadrante. Você percebe aí a cor? Esse primeiro quadrante
de respeito a esse espaço ao lado direito e acima do plano cartesiano. Ao lado esquerdo, nós temos o segundo quadrante. Abaixo, nós temos o terceiro quadrante e ao lado direito e abaixo, nós temos o quarto quadrante. Portanto, esse espaço, ou esse plano cartesiano, está dividido em 4 quadrantes. E, a partir daí, nós podemos dizer que, especialmente no 5º ano, nós vamos trabalhar especialmente com o primeiro quadrante. O primeiro quadrante. Alguém vai dizer, mas, professor Israel, e os outros quadrantes? Isso é uma outra história, é uma outra aula que vocês vão desenvolver especialmente a partir do 7º ano. São novos conceitos, são novas ideias matemáticas que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essas ideias. Nesta aula, eu quero trabalhar então com vocês com o primeiro quadrante. E esse primeiro quadrante eu vou mostrar para vocês especialmente, mostrando para vocês que ele é formado, como nós vimos, por uma reta na horizontal, que começa do número 0 e vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, números infinitos. E depois com uma reta na vertical. Essa reta na horizontal nós chamamos de x, e a reta na vertical nós chamamos de y. Observe, x e y. Um dado importante, reforçando ideias. Cada um desses espaços tem que ser equidistantes, tem que ter o mesmo tamanho. Então, quando você fizer exatamente esse primeiro quadrante, faça com a sua régua da melhor forma possível. Confio em você, hein? Vamos continuar estudando? Então, eu gostaria de mostrar para você que, assim como há pouco você localizou a casa do seu avô, da sua tia e do seu colega de escola, você também aqui, nesse quadrante, você pode também localizar pontos. E esses pontos eles serão localizados através das coordenadas. Quais serão elas? Como é que nós podemos ver isso, professor? Eu ainda não percebi. Então, siga a ideia, siga a minha orientação. Observe. Eu tenho aqui o ponto A. Observe. O ponto A. A pergunta é onde eu vou colocar o ponto A aqui neste primeiro quadrante? Então, observe aqui ao lado direito, eu tenho o número 2 e o número 5. 2 e 5. Grave isso muito bem na sua cabeça. O primeiro número é x. O segundo número é y. Repetindo, esse primeiro número, que neste caso é o número 2, ele é o x. E o número 5 representa o y. Vamos ver, então? Então, eu digo que o ponto A ele está localizado entre o 2 e o 5. O 2 é x. Observe aqui, ó. O 2 ele é x. Então, eu vou colocar uma reta, subindo essa reta até o número 5, porque o 5 ele é o y. Então, quando eu ligo o 2 com o 5, eu encontro um ponto. Esse ponto que está piscando aqui. Que ponto é esse? É o ponto A. Então, esse ponto A, ele possui exatamente essas coordenadas, o 2 e o 5. Vamos ver o ponto B? Segundo diz a nossa tabela, o ponto B ele é localizado em x, cujo valor é 6, e em y, cujo valor é 3. No x, o 6 está aqui abaixo. Observe aqui, eu estou indicando o 6. Então, eu vou pegar a minha régua
e fazer bonitinho uma reta até na direção, observem, está piscando aí a reta, até na direção do 3. Por que até na direção do 3? Porque aqui diz que o ponto B, os Y é 3. Então, observe aqui, ó, a reta está piscando, eu vou do 3, e onde essas duas retas se encontram, eu tenho um ponto. Que ponto é esse? Exatamente. É o ponto B. É o ponto B. Você está me acompanhando. Vamos ver o ponto C? Segundo nós vemos agora, que o ponto C é o número 1, o ponto C, o X é 1, estar aqui, observe aqui embaixo, o X é 1 e o Y é 9, observe aqui na nossa tabela. O Y é 9, então o X é 1 e eu vou colocar o 1 até na direção do 9, veja que a nossa reta está piscando e foi até na direção do 9. O Y é 9. Então, eu faço a minha reta no Y. No contato, na união, na intersecção dessas duas retas, eu tenho um ponto. Que ponto é esse que está piscando? É o ponto C. O ponto D, o X é 4 e o Y é 7. Gera um ponto. Que ponto é esse? É o ponto D. O ponto E. O ponto E, o X, o X é 10. Observem aqui. Então, nós temos o 10. E o Y é o número 2. Então, eu coloco a minha reta bonitinha com a minha régua. E do 2, eu faço uma outra reta. Quando essas duas retas se unirem, formam um ponto, e esse ponto é a letra E. O ponto F é o 3 e o 7. E observe que o ponto F está na mesma direção do ponto D, porque o valor de Y também é 7. Então, fica na mesma linha. E depois eu tenho o ponto G. O ponto G é o 5 e o 4 no Y, formando um ponto que aqui está piscando, que forma o ponto G. Você percebeu como é fácil? Então, nós vamos colocar aqui um exercício para você perceber como isso se faz em outra situação. Vamos tentar imaginar aqui. Eu quero fazer o plano cartesiano, o primeiro quadrante. O que eu devo fazer? Primeiramente, no meu caderno, eu vou fazer a reta X. A reta X, todos os números equidistantes, ou seja, na mesma distância, no mesmo tamanho, de 0 a 10, números infinitos. Eu coloco o meu X aqui. E depois eu coloco a reta vertical, de 1, 2, 3, do mesmo tamanho Y. E aí, então, eu coloco aqui 3 pontos. Eu quero 3 pontos. O ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto A é localizado no 2, no X, 5 no Y, e forma o ponto A. Este é meu ponto A. O ponto B, o X é 8, o Y é 3, e formo este ponto, o ponto B. E depois eu tenho o ponto C. O X é 6, observe que está piscando bem no 6. O Y é 9 e formo o ponto C. E aí eu percebo que eu tenho, nesse primeiro quadrante, 3 pontos. Aí eu pergunto, qual é a figura geométrica composta por 3 pontos? 3 pontos. E isso, exatamente, eu estou me referindo ao triângulo. Veja que coisa bonita, hein? Nesse nosso primeiro quadrante, encontrando cada um desses pontos, nós formamos uma bela figura geométrica, o triângulo. Vamos para o segundo exemplo?
No segundo exemplo, o que temos? Novamente, eu desenho a reta horizontal, x, a reta vertical, y, todos os números equidistantes, na mesma distância, no mesmo tamanho, e eu coloco ao lado uma tabela. Eu quero o ponto A, B, C e D. 4 pontos. O ponto A é formado pelo valor em x, que é 6, e o valor em y, que é 5. O ponto formado é o ponto A. O ponto B é 6 e 3. Esse é o ponto B. Observe que o ponto B está na mesma direção do valor da reta de A, que é o valor 6. Depois eu tenho o ponto C, é 1 e 3. 1 e 3. 3 é Y. E depois o 1 e o 5. Eu tenho esses 4 pontos. E eu formo uma figura geométrica. Veja que coisa bonita. A matemática é assim, eu tenho o ponto D. E aqui nós temos essa belíssima figura geométrica a partir desses 4 pontos. Então, alunos, vocês percebem a beleza da matemática? Vocês percebem que nesse primeiro quadrante nós localizamos pontos e destes nós formamos figuras geométricas? A matemática é assim, a matemática ela é bonita, ela é empolgante. E outros conceitos nós iremos aprender mais à frente. Para esta videoaula, basta que vocês percebam a importância de nós nos localizarmos nesse primeiro quadrante e o quanto ele tem a ver com o nosso dia a dia. Algum dia a sua mãe já falou e continuará falando. Meu filho, pegue a rua direita, suba à esquerda, que você vai chegar lá na casa do seu tio, lá na casa da sua tia, lá no seu amiguinho. Esses conceitos matemáticos, eles são importantes para você conhecer conceitos relacionados à geografia, à localização, ler mapas e outros assuntos matemáticos e até jogos, porque até existe uma matemática para jogos virtuais, que são outros assuntos igualmente empolgantes e interessantes da matemática. Para essa videoaula, basta estes exemplos. Eu espero que você tenha compreendido e que, a partir desses exemplos, você possa finalizar os exercícios do seu livro. Até a próxima aula, gente! Até mais!